Brasilinas e brasilinos, segurem essa, porque o vídeo de agora parece uma mistura de filme do Hitchcock com um briefing da Polícia Federal e roteiro rejeitado de Arquivo X por ser irrealista demais. Imagina a cena, quinta-feira à noite, Brasília, aquele clima tranquilo de capital onde nada acontece, só bilhões circulando, CPI pipocando, delações prestes a explodir e ministros andando por aí como se fossem personagens de Game of Thrones, cada um com sua casa, sua estratégia e seus segredinhos. Aí você tem um avião pronto para decolar. Destino, Rio de Janeiro. Passageiro, ninguém menos que André Mendonça, ministro do STF. Simples, né? Um voo comum, um cidadão comum, um Brasil normal. Só que não, porque momentos antes da decolagem, o piloto olha e fala: Ih, deu ruim aqui. Falha mecânica, aborta o voo e pronto, acabou o passeio. Agora me diz, isso aqui é só mais um episódio da aviação brasileira ou é aquele tipo de coincidência que faz até roteirista de série conspiratória levantar a sobrancelha? Porque assim, vamos combinar, André Mendonça não é um passageiro qualquer, ele não está indo para um congresso de dentistas em Niterói. Ele é o relator de um dos processos mais explosivos do Brasil hoje, o escândalo do Banco... Ou, como eu gosto de chamar, Vingadores Guerra Infinita versão Brasília. Porque, meu amiguinho, ali tem mais personagem do que elenco de novela das 9, só que em vez de drama é só BO. E aí você pega esse cara que está sentado em cima de informação que pode implodir meio sistema e coloca ele dentro de um avião que, de repente, resolve dar problema antes de decolar. Ah não, pera aí. Isso aqui deixa de ser rotina da aviação e vira episódio piloto de série chamada Coincidência Demais para Ser Coincidência. E o melhor, oficialmente é isso mesmo. Falha técnica, vida que segue, remarca o voo, pede um cafezinho no aeroporto, posta a história reclamando da Latam e bola pra frente. Vou me segurar, eu não quero chorar. Mas o Bananinho não vive oficialmente. O Bananinho vive no subtexto. E no subtexto, meu amiguinho, isso aqui é inquietante. Porque a gente está num momento em que bilhões estão em jogo, interesses gigantes estão sendo mexidos e decisões judiciais podem virar o tabuleiro inteiro. Ignorar isso e falar: Ah, é só um probleminha no avião. é tipo assistir Narcos e achar que o Pablo Escobar só estava empreendendo no ramo de logística. Depois do que aconteceu com o Teori Zavascki, aí não é nem teoria, é trauma institucional. O brasileiro hoje não vê uma coincidência, ele vê um trailer e fica esperando o filme. Aí você começa a se perguntar, coincidência ou aviso? Porque, convenhamos, o cara entra no avião, o avião dá problema, ele não decola. É tipo Deus falando: meu filho, hoje não. E ainda tem gente que acha que isso é só checklist de manutenção. E olha, eu não sou conspiracionista não. Eu sou só um brasileiro com memória e um mínimo de instinto de sobrevivência. Porque quando você junta um escândalo bilionário, um empresário que está negociando delação, um ministro com acesso a tudo isso e uma falha técnica bem na hora H, me desculpa, isso aqui não é coincidência. Isso aqui é roteiro. E um roteiro que está ficando cada vez mais pesado. Agora, segura esse detalhe que melhora tudo. O avião não estava só com o Mendonça. Não. Era praticamente um after do Congresso Nacional, lá dentro. Tinha Sargento Faur, Marcos Duval, Magno Malta, Carlos Bolsonaro, Gustavo Gayer, Hélio Lopes. Meu amigo, aquilo ali não era um voo. Era um grupo de WhatsApp da oposição voando junto. Se esse avião decola e dá problema no ar, o Jornal Nacional ia ter que abrir com trilha de filme apocalíptico. Tá cansada, Renata? Tô, mas Eu também. tô atenta, estamos serenos e vigilantes, né? Então, E aí você lembra de um detalhe totoso. O caso envolve gente pesada. Estamos falando de Vorcaro, de Sicário, de conexões com PCC, Hezbollah. É praticamente um crossover de Narcos com Homeland, dirigido pelo Tarantino. E aí alguém vira para você e fala: Não, isso é tudo coincidência. claro, igual a esquerda falando que a facada no Bolsonaro foi fake. Se esse avião caísse, no dia seguinte ia ter thread no Twitter explicando que foi um pouso metafórico. O avião não caiu, foi uma narrativa. Agora, me explica outra coisa maravilhosa.
Brasília inteira usa avião da FAB até para ir comprar pão na esquina. Mas justo o cara que está no meio do furacão está pegando voo comercial? Aí você pensa, estranho, mas faz sentido. Porque avião comercial tem gente, muita gente. Se acontece alguma coisa, vira comoção nacional. Agora, imagina um avião da FAB. Cai. Pronto, acidente. Relatório técnico, arquivo, fim. Então, talvez, o mais seguro no Brasil hoje seja andar no meio da multidão. Olha o nível que a gente chegou. Segurança institucional agora é tipo estratégia de filme de guerra. Fica no meio dos civis, que é mais seguro. E tem mais, foi justamente por ser voo comercial que detectaram um problema. Se fosse um jatinho, já era. Ia descobrir só no Jornal da Manhã. Então, olha que loucura. O sistema é tão bagunçado que o lugar mais seguro virou o caos organizado da aviação comercial. E aí eu te pergunto, você confiaria mais num avião cheio de passageiros ou num sistema onde general já falou em Arapuca para o povo? Pois é, eu também fico com a Latam. Agora, conselho para o ministro André Mendonça. Meu amigo, começa a fazer plano A, B, C, D, até o Z. Escolhe o voo na última hora. Muda a rota, despista, faz igual filme de espionagem. Porque se você incomoda gente grande, você vira alvo. E a história brasileira não é exatamente generosa com quem incomoda o sistema. Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, Eduardo Campos, Teori Zavascki. É quase uma coletânea chamada Grandes Coincidências da República e da Aviação. Então, assim, prudência virou item de sobrevivência. E eu vou ser sincero com vocês. Se eu estou no aeroporto e vejo o Mendonça entrando no meu voo, eu levanto, pego minha mala e vou embora. Nada pessoal, ministro. É só instinto de autopreservação mesmo. Agora, vamos ao ponto que realmente dá medo nos tubarões de Brasília. Motivo para quererem o Mendonça fora do jogo? Tem de sobra. Gilmar segurou o sigilo da Marighit de Dias Toffoli, mas André Mendonça pode autorizar a quebra. Porque, enquanto Gilmar Mendes tenta esconder, por exemplo, as coisas da Marighit, o André Mendonça pode simplesmente autorizar a PF a olhar. E quando a PF olha, meu amigo, ela não olha. Ela faz raio-x, tomografia, exame de DNA e descobre até o que você esqueceu que fez. E aí entra a figura do Vorcaro, que está ali naquela fase clássica de delação. Primeiro ele tentou o básico, entregar bagrinho. Mas aí descobriu que a PF já sabe mais do que ele. Aí ferrou. Agora ele tem que fazer o que todo personagem de série faz quando chega no último episódio. Contar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Relações, negócios, contratos, conexões, inclusive aquelas que ninguém queria ver na capa do jornal. E aí a delação deixa de ser delação e vira evento. Tipo Copa do Mundo. Todo mundo esperando para ver quem vai cair primeiro. E o melhor, já tem gente dizendo que uma delação que não inclua certos nomes, como Alexandre de Moraes e Toffoli, simplesmente não faz sentido. Ou seja, não tem como sair ileso. O que a gente pode esperar da delação? Em princípio, o que se espera, se for uma delação como tem que ser, é que vai ser uma delação arrasa quarteirão. Seja pelas relações que já se sabe do Vorcaro com deputados, senadores, magistrados do Supremo e com funcionários graduados do Banco Central, seja pela fraude bilionária que ele comandou no Banco Master. Aqui e ali, Milton Cássia, se fala que uma delação que implique os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes nunca seria homologada. De fato, essa talvez seja a grande prova de fogo da delação, porque delatar ministros do Supremo é e vai ser algo, e se for assim, algo inédito no Brasil. Agora, não dá para conceber uma delação em que, por tudo que já foi revelado desde o final do ano passado, não inclua esses dois ministros. O ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no Supremo, e a quem vai caber homologar ou não a delação, já disse, Milton, a mais de uma pessoa em conversas privadas nas 2 últimas semanas,
que ele não vai proteger ninguém nesse processo todo. Então a gente vai ver aí nos próximos meses ou próximas semanas, os próximos meses vão dizer se a coisa vai ser assim mesmo. Outra coisa interessante nesse processo todo, Milton, é que o Vorcaro deve começar a dar os depoimentos dele, talvez já em abril. E antes disso, a defesa dele vai ter que apresentar à PGR o cardápio dos temas que ele vai abordar nos depoimentos. Só que, não, aliás, só por esse cardápio as autoridades já vão poder medir o quanto de informações o Vorcaro pretende realmente entregar. E aí você entende porque o clima em Brasília não é de tensão, é de pânico. Porque isso aqui não é só investigação, isso aqui é dominó. E a primeira peça já está balançando. O relógio está correndo, especialistas falando que isso explode entre abril e o fim do ano. Ou seja, bem na época que o eleitor começa a prestar atenção. Olha que timing maravilhoso. É tipo final de temporada com audiência lá em cima. E no meio disso tudo, volta a pergunta. A falha no avião foi coincidência ou aviso? Eu não sei. Você não sabe? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Quando o cara começa a incomodar o sistema, até o avião dá problema. E, como o próprio Mendonça é um cara de fé, fica aqui a reflexão final. Às vezes, Deus não te tira o problema. Ele cancela o voo. Porque no Bananil de hoje, sobreviver já é quase um milagre. E incomodar o sistema é pedir upgrade direto para modo rádio. Motley, faça alguma coisa! No tempo do Pablo Escobar, o avião explodia depois que decolava. No Brasil de hoje, ele nem sai do chão. Parece que até a manutenção já entrou no esquema.